Você já falou com cada um, Senhor, desde o começo, Senhor, da oração, nos louvores, nos hinos da harpa, Senhor. E também, Pai amado e Deus querido, Senhor, abre nossos ouvidos, Senhor, nosso entendimento, Senhor, para que possamos, Senhor, ouvir, Senhor, nessa noite, Pai, a Tua palavra, através, Senhor, do Teu Filho, do Teu servo, Pai. Por esse nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo, usa o Teu Filho, Pai, como o Senhor nunca usou, para falar com a Tua igreja. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, calça ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Deus é bom. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E estou extremamente alegre, porque até aqui as poderosas mãos do Senhor têm cuidado de nós, e nós cremos que é o Senhor, nosso protetor, que tem velado por nossos passos e conduzido os nossos caminhos para a honra e a glória do nome santo de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos aqui uma noite especial, uma noite ao qual a presença do Espírito Santo se faz presente, uma poderosa palavra. Venho de antemão agradecer a Deus pela presença de todos presentes, mas venho agradecer especialmente a presença do Espírito Santo, Glória a Deus. o nosso ajudador, o nosso auxílio, a nossa torre forte. É através dele que nós estamos aqui, para honrar e bendizer o nome santo do Senhor. Agradeço a todos a presença do nosso amigo Diácono Daí, do nosso amigo Maurício. Amém? Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a vida dele hoje, Senhor. Nós cremos que Deus tem uma palavra especial para nossas vidas essa noite. A todos que nos acompanham através do YouTube ou do Facebook, que possam também acompanhar a leitura da palavra agora, a meditação na palavra agora. Em nome de Jesus, se for possível, abandone os afazeres e dedique alguns minutos para que o poder dessa palavra penetre no seu coração e mude a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Livro de Lucas, capítulo 5, é uma palavra extremamente conhecida, mas essa noite tem uma lição pedagógica poderosa para nos falar. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Amém. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 5. Amém? Deus é bom, fiel, e nós cremos que essa palavra há de mudar a sua vida para a glória de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a situação, mas eu acredito num Deus onipotente, onipresente, onisciente, que conhece como está a sua estrutura de vida agora. E essa palavra eu creio que há de encontrar a sua vida para mudá-la. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 1 em diante diz a palavra: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam num barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim,
porque sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra é muito, muito, muito pregada. Podemos assentar em nome de Jesus. Essa palavra é muito pregada, é muito conhecida. Essa palavra é tida como um tema de prosperidade, é tido como um tema de multiplicação, é tido como um tema de vitória. Mas hoje eu quero tentar enfatizar um outro ponto de vista. Um ponto de vista do poder da palavra. Aleluia. Porque nós vemos aqui os efeitos, mas não vemos a razão lógica dos efeitos. Tudo tem uma razão, um início para que haja, para que surja o milagre. Nós não queremos enfatizar o milagre hoje. Nós queremos falar justamente da origem do milagre. Glória a Deus. Nós não queremos falar da multiplicação, da alegria do coração que se encheu de Pedro, Tiago e João, que estavam pescando e não conseguiam nada por toda a noite. E de repente eles viram ambos os barcos tão cheios, as redes quase se rompendo, que os barcos quase afundavam de tantos peixes que estavam sobre eles. Aleluia. Mas não quero falar sobre esse tema de vitória. Glória a Deus. Eu quero falar sobre a história de Pedro. Eu quero falar, enfatizar única e exclusivamente o poder da palavra que agia sobre a vida de Pedro. Aleluia. Pedro não era um homem diferente de nós, irmãos. Era um homem sujeito a todas as paixões e dificuldades que nós temos. Pedro era um homem de altos e baixos. Pedro era um homem trabalhador. Pedro era um homem casado. Pedro era um homem respeitador. Pedro era um homem digno. Pedro era um homem que ele se apaixonava pela lei. Ele velava pela lei mosaica. Ele se apaixonava pela origem e pela doutrina religiosa. Ele não era uma pessoa inculta. Ele era um homem que conhecia os mandamentos. Mas Pedro era uma pessoa de altos e baixos. Era uma pessoa com muita oscilação em sua história. Ele era um homem mais rude. Sabe aquela pessoa que é tão injusta, que se você pisar na bola com ela tem consequências? Sabe aquela pessoa que gosta do que é certo de tal modo que se você pisar na bola uma vez só, ele não quer mais relacionamento? Perde-se a confiança, abre-se mão da amizade. Pedro era um tipo de homem assim, sujeito a todo tipo de dificuldades. Ele era um homem que supria a família dele com a pesca. Ele era casado e tinha a responsabilidade de um lar. Entre todos os discípulos, Pedro era o único que era casado. Entre todos os discípulos, Pedro era o único que tinha uma esposa e uma família para dar satisfação. Aleluia. A Bíblia fala que ele sobrevivia da pesca. Ele era um pescador. E, mais uma vez, ele saiu em sua rotina para manter o suprimento financeiro e alimentício do seu lar. Não é diferente dos dias atuais. Quantas pessoas estão abrindo mão de tantas coisas pelas obrigações que têm como pai de família, para suster os filhos, para suster a família, para pagar as contas, para andar de cabeça em pé, para não ter o nome sujo na praça? Quantas vezes nós vemos o trabalhador acordando 5 da manhã? Ou 4 da manhã? Às vezes nós vemos as pessoas acordando tão cedo e chegando tão tarde, andando por longos percursos de ônibus ou de metrô, para dar satisfação de um dia difícil ao seu supervisor, ao seu gerente, ao seu superior, para fazer o serviço com excelência, com o risco
por algum problema, perder o seu emprego. Os dias atuais estão difíceis e as pessoas estão fazendo de tudo para sobreviver. Pedro era um desses. Se Pedro estivesse nos dias atuais, seria mais um trabalhador, mais um operário, mais um homem que suava a camisa para levar com o suor do braço, com o suor do rosto, o mantimento digno para a tua casa. Aleluia. Ele era um pescador e era dali que ele vinha o seu sustento. E ele pescava pelas madrugadas. Os grandes e profissionais pescadores sabem que pela madrugada os cardumes conseguem enxergar melhor à noite. Os cardumes, eles se alimentam melhor à noite. Eles estão mais isolados da curtição da água, da população na água, da movimentação da água, do risco de predadores na água. Aleluia, meu Deus. Ali onde ele pescava era um lago conhecido, Lago de Genezaré. Era um lago de água doce. Às vezes falamos Mar da Galileia, mas na realidade era um lago de água doce. A base do lago estava em um monte chamado Colombo, onde geleiras estavam ali se dissolvendo e constantemente fazia fluidos e águas fluíam a ponto de formar aquele lago com 14 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Não era um lago pequeno, era por isso que era chamado Mar da Galileia. Era grande e dali saiu o sustento de muitas pessoas. Dali saiu o sustento de muitas pessoas. E Pedro com os seus sócios, Pedro com os seus companheiros de trabalho, Pedro com os seus amigos diários de labuta, Pedro, Tiago e João passaram mais uma vez a noite pescando. Muitos que o conheciam falavam: Pedro é um tremendo pescador, Pedro é um profissional, Pedro essa noite vai trazer muito, nós vamos comprar peixe de Pedro. Eu imagino ele levando para os distribuidores, eu imagino ele levando para os comércios, eu imagino ele levando para aqueles que estavam aguardando para revender o seu produto. Ele vendia para sustentar-se. Aleluia a Deus. Término do dia. Ele passou uma noite inteira. Joga do lado, limpa a rede, põe isca, faz isso, faz aquilo, joga do outro, e tenta, e passa. E ele foi justamente no local onde ele conhecia que vinha o sustento, onde estavam os peixes. Aleluia. Mas a noite inteira ele se frustrou. Já passou um dia que parece que tudo dá errado. Aquele dia que você fala: não queria nem sair da cama. Aquele dia que quando termina o dia você fala: meu Deus, acabou, não aguentava mais. Hoje o dia foi do avesso. Hoje parece que nada deu certo. Aquela noite de trabalho foi essa noite. A noite que parece que tudo deu errado. Ele voltou do mar com os seus companheiros, seus 2 barcos voltaram vazios, sem peixes. Eles estavam cansados, estavam esgotados, estavam frustrados, decepcionados com ele mesmo. Como pode? Nunca passei uma noite sem pescar. Todos estão esperando que eu leve peixe para a revenda. Os fornecedores, os comerciantes estão dependendo de mim e eu vou decepcionar todos eles. Tenho dívida a pagar, tenho conta a pagar, tenho suprimento a levar para minha casa, minha esposa aguarda de mim. Pedro tinha suas preocupações como qualquer pai de família, mas as preocupações do homem se limitam ao que ele consegue ver, enxergar ou prever. Mas Deus tem um propósito maior e melhor para muitos que estão vivendo frustrações sobre a face da terra. Aleluia, meu Deus. Repare que se Pedro tivesse passado a noite pescando abundantemente, e tivesse terminado a madrugada, tivesse no início da manhã com o barco cheio, lavando as redes à vontade, todo feliz da vida, ele e seus sócios todos felizes, a pesca foi maravilhosa hoje. Talvez ele não emprestaria o barco para Jesus subir. Talvez ele não emprestaria o barco. Ó, não sobe não, tá cheio de peixe, você vai estragar meu peixe, é meu ganha-pão, tem gente esperando, eu estou com pressa, dá licença. Talvez ele não daria atenção para Jesus. Verdade. E é o que está acontecendo nos dias atuais. As pessoas estão abandonando o poder da presença de Deus, da transformação de vida, da libertação de vida, da cura. Estão abandonando a salvação pelas preocupações diárias.
Não, hoje eu não posso ir para a igreja porque eu tenho uma reunião. Não, hoje eu não posso ir para a igreja porque eu tenho uma venda agendada. Não, hoje eu não posso ir para a igreja porque hoje no escritório. Não, eu não posso ir para a igreja porque... As pessoas estão sempre preocupadas e nunca conseguem colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Mas aquele dia, a frustração, o problema, a dificuldade, a responsabilidade, e ele não conseguiu suprir aquela responsabilidade, toda aquela frustração que estava no peito, no coração, nos pensamentos, na face de Pedro, Tiago e João, fizeram eles abrir espaço para um pregador nazareno. Nós tínhamos pescadores lavando as redes, pensando em agora o que faço, como eu vou me apresentar, as pessoas que estão esperando o que eu falo. É incomum isso, nunca aconteceu. Eles estavam talvez lavando as redes ali, pensativas, mas de repente um homem rodeado por um envolto de pessoas que o apertavam. Naquela época não tinha a tecnologia que tem de um microfone, caixas acústicas. Não tinha a tecnologia para se falar para multidões e muitos ouvirem com facilidade. Então quando Jesus passava, as pessoas o espremiam, o apertavam para ficar o mais próximo possível para ouvir a palavra de Deus. Jesus já corria a fama. Jesus já estava ali com o nome dele feito, o ministério dele estava no início, mas entenda, ele já havia curado pessoas, ele já havia expulsado demônios, ele já havia feito pregações e palavras sublimes e muitos estavam se alimentando, a fama dele se espalhava e ele na beira da praia, naquela manhã, logo cedo, havia também um monte de gente esperando ouvir a sua palavra. Tem sede ainda da palavra? Você tem sede ainda da palavra? Você aguarda ainda o poder dessa palavra? Você ainda tem anseio de ouvir essa palavra? Porque parece que as pessoas hoje perderam o prazer, o desejo, o anseio de ouvir a palavra de Deus. O homem foi preparado por Deus, feito por Deus para ser adorador do próprio Senhor. E tudo isso só vem através de uma coisa chamada fé. O homem só pode acreditar na palavra ouvindo a palavra. É a palavra, é a pregação, é o ensinamento, é o pregador anunciando, e é quem está ouvindo que vai dar a ocasião ao Espírito Santo de gerar fé no coração do homem. Glória a Deus. Sabe que tem um ditado no mundo, diz assim, é um ditado urbano que diz assim: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. O teu linguajar, a tua cultura, a tua formação intelectual, psicológica, emocional, ela pode ser manipulada a ponto de transformar-te. Se eu andar no meio de um monte de executivos, eu vou querer me vestir como os executivos. Com o passar do tempo eu vou querer falar como os executivos. Eu vou tentar estudar para chegar no perfil de um executivo. Eu vou tentar ser um empreendedor, porque eu quero ser como os executivos. Se eu andar no meio de um monte de pessoas que vivem uma vida dissoluta, nos bares, nas bebedeiras, eu vou acabar me tornando como um deles. Se eu andar no meio de um monte de traficantes, eu vou acabar me tornando um deles. A Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas quando você se entrega ao poder da palavra, não é só uma mudança no teu psicológico, no teu emocional. É uma mudança de vida. Chama-se conversão, transformação, libertação. E nenhuma outra cultura, nenhum outro grupo social, nenhuma etimologia de gênero pode ser tão poderosa quanto o poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Pedro decidiu naquela manhã, com o coração doendo, dar crédito à palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus, ele pede permissão e entra em um dos barcos. A multidão ansiosa aguardando o poder da palavra. Ele pede para Pedro: entra no barco de Pedro. Pedro, afasta um pouquinho, eu vou usar o teu barco. Tem muitos querendo ouvir a palavra.
Pedro, me ajuda, me empresta seu barco, empresta no coração para Jesus, para ele entrar no coração, para que essa palavra anunciada possa ficar no coração, porque aquela ocasião de entrar no barco de Pedro foi a ocasião que Cristo teve de entrar também no coração de Pedro, pelo poder da palavra. Aleluia. A Bíblia fala que eles entraram no barco e se afastaram um pouco. Jesus sentou no barco e ensinou aquela multidão. A multidão estava se alimentando. Eu imagino Pedro em toda aquela situação. Fala, rapaz, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Esse cara não para de falar, a multidão não para de ouvir, não para de surgir glória a Deus, não para de surgir aleluia, não para de surgir alegria, não para de surgir perguntas, não para de surgir enigmas. Ele continua a anunciar o reino de Deus. Glória a Deus. Mas vem cá, mesmo cansado, a palavra é tão boa, mesmo cansado, a palavra é tão bonita, mesmo fatigado, psicologicamente destruído, meu coração está doendo essa manhã, mas ouvindo a palavra desse Nazareno, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo as pregações, os ensinamentos, o meu coração mudou. Esse homem não é o mesmo. A palavra começou a entrar no coração de Pedro. Esse homem não é o mesmo. Entenda que ele estava sem fé, frustrado, decepcionado consigo mesmo. De repente os ensinamentos e as palavras de Jesus em cima do barco para toda a multidão também foram ouvidas por Pedro, Tiago e João. Glória a Deus. Também foram captadas, também foram marcadas no coração. Amém. A palavra se estendeu e Jesus pregava por muito tempo. Jesus não falava 15, 20 minutos e parava. Jesus pregava por muito tempo, era de manhã cedo. O povo no mínimo ficou ali até o entardecer, até o momento da refeição. Eu imagino que a esposa de Pedro já estava pensando, os fornecedores de Pedro já estavam pensando: cadê meu marido? Ou os outros, cadê os meus peixes? Pedro não pisa na bola, Pedro é profissional, Pedro é pescador competente. Pedro fala que vai me trazer peixe, ele traz. O que aconteceu que ele não veio? E Pedro estava naquela manhã ali, em todo aquele dia ali, estava se alimentando a fé, pelo poder da palavra de Cristo. Sabe que quando você começa a priorizar o poder da palavra em sua vida, a sua vida financeira pode estar frustrada, a sua vida profissional pode estar frustrada, a tua vida sentimental pode estar frustrada, os teus sentimentos podem estar em ruína, os teus pensamentos podem estar distraindo, mas quando você começa a dar crédito à palavra, a tua vida muda. Aleluia. A tua vida muda. Quer um exemplo? Provérbios capítulo 3. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 3. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia. Confiar. Como eu consigo confiar no Senhor? Eu só confio no Senhor pelo que Ele se apresenta. E Ele se apresenta, não tem de outra forma a não ser pelo poder da tua palavra. Está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. Amém, Jesus. Confia no Senhor com tudo que você tem. Pensamento, sentimento, força física, dedicação, tudo que você tem. Confia no Senhor. E não estribes no teu próprio entendimento. É verdade. Sabe o que é estribo? Estribo geralmente é um objeto que serve para amarrar algo, que serve para suportar algo, que serve para guardar algo, que serve para carregar algo. E geralmente os nossos pensamentos e sentimentos estão guardados, armazenados, amarrados em nosso ser. E está dizendo: não confia neles, não dependa deles, não se sujeite a eles. Aleluia. Porque a nossa razão humana e lógica, ela sempre nos conduz para os nossos próprios desejos e prazeres. Meu Deus. Eu posso dizer uma coisa? O nosso coração é tolo e enganoso. Os nossos pensamentos sempre vão dar prioridade aos prazeres da sua carne, aos desejos da sua carne, e nunca a prioridade do Espírito.
fala, confia no Senhor de todo o teu coração. É Ele abrindo o coração e falando, o Senhor é a minha prioridade número 1. Senhor, a partir de agora a tua palavra entrou no meu coração, e a partir de agora a minha vida será outra, mudada. Senhor, eu não posso mais viver ou entender que a minha vida se estenderá sem a tua presença, sem a tua palavra. Pedro, ouvindo o sermão, termina o sermão e Jesus olha para ele. Foi a primeira vez que Jesus fala diretamente com Pedro, lhe dando uma ação, uma oportunidade de bênção. Quantas vezes você ouve falar de Jesus? E quantas vezes Jesus fala diretamente com você? Eita Deus. Nós estamos muitas das vezes acostumados em conhecer Jesus pelos que os outros dizem. Nós não estamos mais acostumados a conhecer Jesus em relacionar-se com Ele. Foi a primeira vez que Jesus se relaciona com Pedro. Foi a primeira vez que Jesus olha para Pedro e conversa diretamente com ele. Jesus está nessa noite aguardando a oportunidade de entrar no teu coração e esperar que você abra a porta e o acolha no coração e fala, Jesus, eu quero me relacionar com você. Jesus, eu quero me relacionar com o Senhor. Jesus, eu quero me relacionar com a tua santidade. Jesus, eu quero me relacionar com a tua presença, porque se eu der prioridade e confiar no Senhor com todo o meu coração, a minha vida vai mudar. Glória a Deus. Essa dor de frustração vai mudar. Esse vazio no meu coração vai mudar. Essa decepção no meu coração vai mudar. A minha história vai mudar. O Senhor, eu tenho certeza que vai fazer a tua palavra e a tua ação boa, perfeita e agradável, ativa na minha vida. Aleluia. Tudo irá bem. A primeira vez que Jesus olha para ele e fala, Pedro, Simão, faz o seguinte, afasta-te da beira da água, da beira da praia, e vai a águas profundas. Pedro pensou, ué, eu passei a noite inteira lá. Por que o Senhor está mandando eu voltar para lá? Eu voltar para lá, eu voltar e olhar o mesmo ponto, o mesmo lugar que eu me decepcionei. Eu voltar para lá, é voltar para as mesmas ações que me frustrei a cada vez que eu puxei a rede. Eu voltar para o mesmo lugar, é dar a oportunidade, a ocasião dos outros zombarem de mim. Você frustrou aí, rapaz. Você caiu aí, rapaz. Você não vai conseguir levantar, não vai conseguir mudar. Você não tem essa opção. Quantas pessoas desacreditam em você? Quantas pessoas não botam mais crédito em você? Quantas pessoas estão a fim de ver a sua ruína, principalmente no lugar que você caiu? Meu Deus. A Bíblia fala que Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, pesquei a noite inteira. E olha que eu sou bom nisso, hein? Pesco. Eu sou bom. Tem um monte de gente que dá crédito em mim aí, ó. Compra os meus peixes direto. Eu sustento a minha casa, a minha família, não passo dificuldade não. Tenho sócios. Cresci tanto que fiz sócios. Jesus. Mas olha só, por mais que a incredulidade dele tenha batido, porque ele se decepcionou naquele lugar, por mais que tudo pirou por algum minuto, veio um misto de fé que já estava sendo brotada pelo ouvir o sermão na beira da praia. Glória a Deus. Sabe quando Jesus fala para você que a fé, ela sendo do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para você fazer o impossível? Glória a Deus. É porque o grão de mostarda não é só porque é a menor semente, uma das menores sementes, e se transforma numa árvore frondosa, grandiosa, poderosa, bonita. Aleluia. É porque o grão de mostarda também ele é resistente. Olha aí, O grão de mostarda também não morre fácil. Glória a O Deus. grão de mostarda, em qualquer tipo de terreno, ele cresce, ele fecunda, ele gera. Aleluia. O grão de mostarda só precisa de uma ocasião para mostrar a sua força. Eita Deus. Surgiu aquele misto de fé, aquela pequena fé como um grão de mostarda no coração de Pedro e falou, Senhor, olha, eu já passei 12 horas aí tentando pescar. Entrou a noite, entrou a madrugada, saiu a madrugada, raiou o sol e eu não consegui nada. E olha que eu sei o que eu estou fazendo. Eita Deus. Mas porque o Senhor está mandando, olha o poder da palavra. Glória a Deus. Você sabe que quando Jesus fala com você, o teu espírito
espírito se alegra. Você sente comunhão com Deus. Gera uma paz, uma alegria, uma felicidade, não dá para entender de onde vem. É o Espírito Santo entrando na tua história e falando: calma, que a partir de agora você tem dono. A partir de agora você não está só. A partir de agora tem quem intercede por você, tem quem vai lutar por você, tem quem vai batalhar por você. A partir de agora não está mais só. A frustração não mais vai fazer parte da sua vida. Não vai mais se sentir abandonado. Não vai mais cometer os mesmos erros. Não vai mais se frustrar nesses lugares. Não vai mais passar vergonha nesses lugares. Não vão mais zombar. Os demônios que estão ao redor tentando bombardear sua mente com todo tipo de dardo inflamado do inferno, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você nasceu para perder, dizendo que você não vai conseguir se levantar, dizendo que tudo isso que está acontecendo na sua vida é porque você merece as dores, as perdas, é isso que você tem. Mas agora você tem fé, e o Espírito Santo de Deus se tornou o teu auxílio, a tua torre forte, o teu ajudador, o teu baluarte, o teu escudo, a tua verdade. Deus começa a interceder por tua vida através da sua fé. O Espírito de Deus se torna o teu marco maior. O teu coração já não depende mais de si, depende somente do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele fala: por tua palavra vou lançar a rede. O que o Senhor falou, eu confio, eu vou lançar a rede. O que o Senhor está mandando eu lançar a rede, eu vou acreditar no milagre. Porque o Senhor está mandando eu fazer, eu vou cumprir. E sei que algo vai acontecer. A fé, firme fundamento para aquilo que não se viu, mas que se espera, se aguarda que aconteça. Glória a Deus. Você não viu, ele não viu os peixes a noite inteira. Mas a fé gerada no coração fez ele dar crédito àquelas palavras. E ao lançar a rede, entenda aí, Glória a Deus. a tua ação de fé gera um milagre. Se ele ouvisse, tivesse fé, ele acreditasse, mas não obedecesse, não tivesse uma ação, ele voltaria para casa frustrado. É verdade. Porque a dor, a decepção, muitas das vezes é necessário para que o homem abra a sua visão espiritual, o seu entendimento espiritual e dependa de Deus. Aleluia. Sabe que quando nós falamos em dependência de Deus, e nós falamos de dor, para que o homem abra o entendimento, porque todas as vezes que Israel começou a entrar no pecado da idolatria, no pecado de culto a outros deuses, no pecado de ofender e magoar a presença de Deus, no pecado da traição de adoração a outros deuses perante o Senhor, todas as vezes que eles começaram a errar foi porque eles passaram muitos anos na bonança. Meu Deus. Porque eles passaram muito tempo sem luta, sem batalha, sem guerra, só fartura, só vitória, só fartura, só vitória. De repente a visão muda e o cara começa a cultuar outros deuses. Meu Deus. É a mesma coisa no dia a dia, nos dias atuais. Quando na vida do homem tudo vai bem, ele troca a igreja pelo shopping. Quando na vida do homem está tudo indo muito bem, ele troca o culto pelo cinema. Quando na vida do homem está indo tudo muito bem, ele troca a responsabilidade na igreja pelo fim de semana na praia. Meu Deus. E às vezes Deus aperta assim, como um pai que repreende e castiga porque ama, porque sabe que a conduta está errada e que vai gerar pecado e afastá-lo de Deus. E aí Deus corrige. Sabe que esse momento de dor ainda extremo vai chegar à humanidade. Amós capítulo 8, louvado seja Deus. Amós capítulo 8, louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Amós capítulo 8, versículo 11, se eu não me engano, 11, 12. Louvado seja Deus. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Não é outro, quem está falando é o próprio Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra,
mas não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Sabe qual é esse dia? Sabe qual é este momento? Sabe qual é essa ocasião? É o momento da decepção. É o momento da dor. É o momento da desolação, da destruição. É o momento que o homem vai refletir e falar: troquei a palavra de Deus pelo meu lazer. Troquei a palavra de Deus pelo meu próprio entendimento. Troquei a palavra de Deus pelas minhas próprias razões. Não preciso, eu estou certo, eu não erro, eu estou correto. Passei a minha vida inteira me dedicando, eu sei o que faço. A minha salvação está garantida. Quantas pessoas, meu Deus, vão se decepcionar? Vão se surpreender no dia do juízo final. Haverá dias de fome dessa palavra, sede dessa palavra. Muitos vão correr de um lado para o outro e falar assim: cadê o pastor? Cadê a porta aberta da igreja? Cadê o pregador que anunciava o evangelho com tanta eficácia, com tanta fibra? Cadê aquele que eu quero me reconciliar com o Senhor? Eu quero aceitar a Cristo Jesus como Salvador. Não suporto mais os males, as dores, o sofrimento. Não consigo mais viver sem o poder da palavra, sem a esperança viva dessa palavra, sem a eficácia viva dessa palavra em minha vida. Quando muitos males começarem a ocorrer sobre a face da terra, pode ter certeza que uma coisa já aconteceu: o arrebatamento da igreja santa. O arrebatamento da noiva do Cordeiro. Tudo que for divino sobre a face da terra será tirado. A Bíblia diz que Jesus virá e o céu se abrirá, virá no seu cavalo, virá no meio dos seus anjos e lá arrebatará os seus santos e escolhidos. Quando o feito acontecer, quando crianças do mundo inteiro desaparecer, quando os fiéis que estão sendo debochados, rindo, zombando, desaparecerem, a mídia vai dar uma desculpa qualquer. Vai surgir boatos e lendas urbanas. Vão surgir pessoas dizendo que até ETs vieram abduzir os crentes. Todos vão ter uma resposta na ponta da língua. Mas aquele que deu crédito um dia à palavra de Deus, aquele que conhece, aquele que já viveu, aquele que tem experiências, tem bagagem espiritual e parou no meio do caminho por não dar mais crédito a essa palavra, vai chorar. Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há. A porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está eficazmente aberta. Olha só, Pedro, quando viu os dois barcos se enchendo, eles chegam à terra e a Bíblia fala que Pedro se dobra com os joelhos em terra, com o rosto rente ao chão. Ele grita e fala com o Senhor: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Sabe o que chama-se isso? Arrependimento. Pedro reconheceu que era pescador, não pelas palavras unicamente, mas pela ação miraculosa. Ele teve uma ação de fé, e ele viu o milagre da pesca surgindo na cara dele, ao qual a noite inteira ele não conseguiu. Ele viu o resultado da tua ação de fé, e ele reconheceu que aquele que estava no barco com ele, aquele que estava pregando junto dele, aquele que estava auxiliando e se relacionando com ele, não era uma outra pessoa a não ser o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Aleluia, glória a Deus. Jesus hoje está no teu barco. Eu creio. Jesus hoje está se relacionando com você. Jesus hoje espera uma ação de fé, porque a palavra você conhece.
já estás limpo pelo poder desta palavra. O Espírito Santo está prontificado a realizar um milagre com a tua ação de fé. Qual é a tua ação de fé essa noite? Aleluia. O que Deus tem falado, o que os homens de Deus, mulheres de Deus têm falado para a tua vida, o que o Espírito Santo tem falado no teu ouvido, o que o teu coração arde quando ouve a palavra. Qual é a tua ação de fé para ter relacionamento com o Senhor e se arrepender Glória a Deus. dos seus pecados? Glória a Deus. Pedro reconheceu: Senhor, eu sou um pecador. E aí, Jesus? Todos ficaram pasmos com tanto peixe, com uma pesca tão grandiosa, tão maravilhosa, tão fabulosa. Glória a Deus. Jesus nunca decepciona. Não. Jesus mandou, tem ação de fé, pode jogar a rede. Aleluia. Imagina se joga a rede, Maurício, e volta a rede vazia. Ah, mas para que você voltou? Mandou vir aqui no mar, rapaz. Trabalhei a noite inteira, não faz eu perder tempo. Falou, mas não tem resultado nenhum. Mas entenda, Cristo nunca vai te decepcionar. Cristo nunca vai te frustrar. Cristo nunca vai te abandonar. Creia, porque o poder dessa palavra é fiel, vivo e eficaz. Muda sim a tua vida. Tenha uma ação de fé. A fé que está sendo gerada no teu coração, ela precisa de uma ação para que o milagre aconteça e você reconheça a dependência de Deus em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, Tiago e João. Um monte de peixe à beira-mar. Tudo que eles esperavam estava ali aos olhos deles. É, Jesus. Ele podia ter falado: rapaz, você é maravilhoso, hein, mano? Pô, quero ter seu amigo para sempre. Você é gente boa. Amanhã eu vou pescar de novo. Vem de novo comigo. É Ele poderia ter interessado somente no milagre. verdade. Ele poderia ter interessado em ter amizade com Jesus por proveito próprio. Acontece isso, infelizmente, nos dias atuais. Meu Deus. Quantas pessoas estão na presença do Senhor só para os seus próprios benefícios? É. Quantas pessoas estão na presença do Senhor só pensando na bênção e não querem saber do abençoador? Meu Deus. Quantas pessoas estão na igreja a fim de acumular tesouros na terra? E o próprio Jesus disse: não acumula não, meu filho, aqui vai estragar, vai destruir, o ferrugem vai comer, o ladrão vai te sentar a arma na cara e vai te levar, vai roubar sim. É, papai. Mas acumula tesouro comigo. Glória a Deus. Permita-se ser provado como ouro no fogo, para que toda impureza do teu coração saia e que você seja purificado, lavado, remido, transformado. Os frutos do meu Espírito no teu coração vai ser tesouro nos céus para você. Ao ato de cantar no caminho da cruz, negando-se, é um ato de coroa nos céus de glória, de recompensa, é um ato de pagamento, é um ato de glorificação. Eu te justifico, sou a partir de agora o seu advogado fiel, o teu intercessor, o teu amigo poderoso, sou para te guardar. Glória a Deus. Olha para Pedro e fala: Pedro, não se preocupa, não tenha medo não, fique em paz, conheço você. Imagina que como Jesus conhecia Pedro. Antes de Pedro nascer, Jesus já conhecia Pedro. Antes de Maurício nascer, Jesus já conhecia o Maurício. Antes de Melry nascer, Jesus já conhecia. De Odair nascer, Jesus já conhecia. Eita Deus. Antes da formação dos ossos, no ventre da mãe, É, papai. Jesus já sabia que Maurício estaria aqui hoje, 31 de janeiro, sentado. Hoje é primeiro? Oh, Jesus, 1º de fevereiro de 2024. Louvado seja Deus. Amém. Sentado aqui ouvindo o poder dessa palavra. Glória a Deus. Obrigado. E essa palavra gerando fé no coração. Amém. E o Espírito Santo querendo entrar no coração, dizendo: agora eu só quero uma ação de fé sua para me mudar a sua vida. Glória a Deus. O milagre vai acontecer e eu não decepciono, eu falo e cumpro. Promessa de Deus é fato real, concreto, cumpre-se. O que Deus prometeu, Ele faz. Passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Glória a Deus. Olha para Pedro e fala: Pedro, olha só, vou te fazer uma promessa. Eita Deus. E as minhas palavras não vão passar. Olha aí. Não me arrependa do que falo. Eu não sou homem para voltar atrás com as minhas palavras. Eu sou o Filho de Deus. E vim aqui para mudar a sua vida. O teu arrependimento foi o pontapé inicial para que você se torne o meu seguidor,
o meu discípulo. Eita Deus, é forte. A tua primeira ação de fé pode ser o início de uma grande e maravilhosa vida com Deus. Não só aqui na face da terra, mas eternamente. Glória a Deus. A glorificação e a gratificação, a recompensa, está numa palavra chamada eternidade na Nova Jerusalém. Amém. Os sofrimentos e as dores, como diz Paulo, todas as aflições que vivemos na face da terra não dá para se comparar com a glória que há de vir, Aleluia. preparada pelo próprio Deus para o Maurício, preparada pelo próprio Deus para nossas vidas. Amém, Jesus. Ele fala: Pedro, ouve, a partir de agora vai deixar de pescar peixes. Olha aí, meu Deus. O teu arrependimento mostrou para mim que você está apto a virar pescador de homens. Eita Jesus, é forte. Sabe aquele homem que ninguém dá mais crédito? Pedro era assim, turrão, ranzinza. Era tão injusto, tão verdadeiro que ninguém tinha tanta coletividade com ele. O cara era meio áspero, as palavras eram meio brutas. Ele não era um homem de tanta amizade, mas depois se tornou um homem mais influente, Aleluia. líder dos discípulos, Glória a Deus. e terminou a sua vida como mártir, É. amando a Cristo e confiando em suas palavras de tal forma que a morte foi o maior evento, a morte foi a maior realização, a morte foi o maior feito sobre a vida dele, Eita Deus. que foi a ligação para a sua recompensa na eternidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. O nosso viver é Cristo, o nosso morrer é lucro. Quando o homem decide confiar plenamente no Senhor e dar crédito ao poder dessa palavra única e exclusivamente em sua vida, Glória a Deus. a vida dele muda. Eu quero profetizar na sua vida uma injeção de fé essa noite. Glória a Deus. Eu quero profetizar na sua vida que você dê crédito a essa palavra. Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio, meu Deus. A mesma ação profética que Jesus falou sobre a vida de Pedro, eu falo sobre a tua vida hoje. Não importa o que todo mundo fala a teu respeito, não importa o que os teus familiares falam a teu respeito, não importa o que a sociedade e os seus amigos falem a teu respeito. Muitos não dão mais crédito. Esse não tem jeito. As drogas, o álcool, o vício, a prostituição, tudo, a mentira, tudo que envolve esse homem é tão grande, tão forte, tão pesado que ele não vai ser nada, ninguém pro resto da vida. Vai morrer desse jeito. É verdade, meu Pai. E hoje eu venho profetizar na sua vida. Glória a Deus. Vai deixar de bater lata. Vai deixar de sofrer na mão do diabo. Eu creio, meu Vai deixar de ser pescador de peixes e tentar sobreviver sobre a face da terra. Eita. Ele vai se transformar num pescador de homens. Aleluia. Homem santo de Deus, mulher santa de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro vivo, cheias da presença do Espírito Santo, ganhando almas para o Senhor, Glória a com o Deus. teu nome escrito no livro da vida. Amém. O decreto do diabo para a tua vida é morte, condenação e dor. Meu Deus. Mas Jesus te chamou para um decreto maior. Deus Pai te chamou para um decreto maior. Vida plena, abundante e eterna, Glória a Deus. cheia de paz e glorificação do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Que a graça do Senhor essa noite possa entrar no teu coração. Amém. E que as palavras do Senhor possam gerar na sua história vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.